Por que eles estavam escondidos? O que tinha na caixa? E por que o prefeito não queria mudar as coisas? Alô velhinho, eu sou o Ender, esse canal Producente, seja bem-vindo a mais um filme Cena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse é um filme muito específico que acho que uns 10 anos atrás eu estava na casa do meu primo, só passando ali, e eu acho que eles tinham alugado esse filme e eu vi só o iniciozinho, só os primeiros 20 minutos mais ou menos. Eu fiquei muito curioso sobre o que aquela história traria, mas eu nunca soube o nome do filme, eu só vi assim, poxa, era um lugar escuro, numa cidade iluminada meio que por lâmpadas e que é uma sociedade meio diferente, mas eu não sabia que filme era aquele, sempre tive curiosidade e agora eu encontrei o filme, pude assistir. Ele é bem peculiar, tem uma mensagem assim por trás e muito a nos dizer. Vamos comentar então agora o filme City of Ember ou Cidade das Sombras. Cidade das Sombras. Dia 10 de outubro de 2008 foi lançado esse filme e hoje disponível na Prime Video, cujo nome original na verdade é City of Ember, que é a cidade da brasa. Eu acredito que essa brasa não significa apenas aquele fiozinho de luz que sai de uma fogueira, de um fogo, de uma fonte de fogo, mas talvez aquela faísca que sai de uma lâmpada incandescente, porque acho que tem tudo a ver com a nossa história, porque eles não conhecem a luz do dia, não conhecem o fogo de verdade, eles conhecem as lâmpadas incandescentes, a luz artificial a qual eles estão debaixo, vivendo, o que faz com que eles tenham uma vida aparentemente normal. Então, a cidade da brasa, a cidade da luz incandescente, a cidade da luz artificial, digamos assim, né? Acho que a gente pode pensar que é a mensagem central do filme, né? Mas com um nome mais criativo, né? City of Ember, mas que em português colocaram Cidade das Sombras para, né, trazer mais um mistério, uma coisa assim. Esse filme é baseado no livro de Jenny Dupree, que foi lançado em 2013 e em 2008, né? 5 anos depois, certamente ele foi muito bem aprovado e transformado em filme para que a gente pudesse assistir. E nesse início a gente percebe que o mundo como nós conhecemos foi destruído de alguma forma, de alguma maneira, por alguma criatura, por alguma coisa, enfim, estava tudo em colapso, um tipo de apocalipse. E aí os arquitetos, os engenheiros, os cientistas pensaram em alguma solução inteligente, criando então uma cidade subterrânea chamada City of Ember, onde ela seria regida por um grande, gigantesco gerador de energia e ali as pessoas poderiam viver por bastante tempo até que o mundo fosse restabelecido, né, apto para receber humanos novamente. E o que eles fizeram então? Eles esconderam algo muito secreto, um segredo de estado dentro de uma caixa que só seria aberta depois de 200 anos, ou seja, segundo eles, é o que parece, depois de 200 anos eles estariam aptos a tentar voltar para a Terra, o planeta de certa forma estaria habitável de novo, é o que se dá a entender. Mas tem alguma coisa misteriosa a mais nessa caixa que vai sendo revelado durante o filme, principalmente no final, né? Mas a gente vai falar melhor sobre isso. E 200 anos, será que seria suficiente para essa tal reabilitação do planeta para a humanidade? Bom, segundo os cálculos desses cientistas, a princípio sim. Enfim, Ember é a nossa civilização do futuro que foi criada naquele fim de mundo, literalmente naquele buraco da Terra, onde as coisas aconteciam de uma forma um pouco diferente, porque as profissões foram adaptadas às necessidades que regiam aquele espaço, tudo que fazia a vida funcionar ali, então eram essas as novas necessidades. Então precisava de eletricistas, precisava de alguém que mandasse mensagens, precisava de alguém que plantasse, que descascasse batatas, enfim, que cuidasse do sistema para que ele continuasse funcionando e eles pudessem sobreviver, porque de fato esse era o foco, né? Eles não pensavam em tecnologia, em avanço e modernidade, eles precisavam o quê? Manter a alimentação e principalmente a energia para que eles pudessem sobreviver. E já que isso os mantinha vivos, ninguém questionava, ninguém na verdade nem poderia questionar todo esse sistema, porque sempre foi assim e sempre seria de certa forma. Eles não pensavam no futuro, eles não viam um fim disso, simplesmente há muitos anos nós vivemos assim, então nós vamos viver assim para sempre, porque existia algo naquela caixa que havia sido passado de prefeito para prefeito e que em algum momento seria revelado, e assim eles teriam um norte, um direcionamento do que fazer depois que passasse aqueles 200 anos. Mas a caixa, ela foi perdida, um desses prefeitos foi morto no caminho e não se encontrou mais aquela caixa. Então, no dia que ela foi aberta,
a vida continuou como se nada mais pudesse acontecer e o prefeito não tinha ciência nenhuma, ou na verdade, nesse caso nem se importava, porque assim, o sistema funcionava. Tinha alguns probleminhas, algumas coisas, mas era confortável. Era o ideal? Não, podia ser melhor, mas assim, era confortável. O pessoal lá de cima, da alto escalão, vivia bem, tinha suas regalias. O pessoal lá de baixo, que não tinha muito dinheiro, assim, tinha comida o suficiente para sobreviver, eles estavam vivendo. Era bom, não devia se mexer naquilo, ninguém queria que mexesse naquilo, principalmente o prefeito. Porque havia corrupção, havia umas coisas a mais ali, só que, tudo bem haver corrupção desde que todo mundo continue vivo, não é? E tanto ninguém podia se meter nas coisas como estavam, quanto os pais de Lina e Dun, que são os nossos protagonistas, eles tentaram em algum momento no passado mudar isso, escavar, tentar escapar, ver o que tinha na parte mais escura, mas eles não conseguiram. Um morreu, o outro desistiu e tal, aí sobrou na próxima geração tentar fazer alguma coisa. E agora, nesse momento, só é possível porque todo o sistema começa a entrar em colapso. E assim, eles usavam lâmpadas incandescentes, aquelas que para nós antigamente eram as principais, as que iluminavam mais e tudo mais, só que elas puxavam muita energia e não iluminavam tão bem assim quanto as lâmpadas de LED hoje em dia iluminam e ainda duram muito mais. Então se eles tivessem usando essas lâmpadas de LED naquele tempo ali, talvez até durasse muito mais que 200 anos essa estadia deles embaixo da Terra, mas não era, então era tudo meio difícil. Imagina quente, porque aquelas lâmpadas esquentam, então eles já estão embaixo da Terra. Porque quanto mais perto do centro da Terra, mais quente deve ser. Então, teoricamente, essa vida no subsolo não seria tão possível assim, porque um gerador já é uma coisa que gera muito calor. Ele gera energia, mas ele em si emana muito calor. Mas essas lâmpadas quentes mais perto do centro da Terra, teoricamente, se for observar em termos geográficos, né, já diria um amigo meu professor, eu acho que isso não seria possível viver lá, mas tudo bem, isso aí é para ser mais um conto, uma coisa imaginativa, tipo assim. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Imagina como seria a vida se vivêssemos no subsolo, no subterrâneo, se seria possível, enfim. Mas o que mais existia lá? A gente viu durante o filme que também existiam criaturas, eu não diria insetos ou insetos gigantes, bichos gigantes que ali dentro, naqueles túneis, já eram gigantes. Imagina na rua, talvez tivesse sido esse o motivo do grande colapso e apocalipse da humanidade. Os insetos gigantes, criaturas comiam a humanidade e sei lá, o mundo estava se destruindo e a humanidade, para sobreviver, se escondeu acreditando que haveriam muitas eras e mudanças no clima que matariam esses bichos, então eles poderiam voltar. Não sei, mas a questão é que naquele momento existiam uns bichos muito grandes, tanto que tem um bichinho voador que aparece lá que ele conseguia transitar desse mundo lá fora até o mundo lá dentro sem trazer muitas mudanças assim. Mas os cientistas pensaram em tudo. Eles pensaram, bom, se a humanidade ficasse aqui na Terra, nesse lado de fora, não iríamos sobreviver. Então o que a gente precisamos nos esconder e quando tudo isso passar, então nós vamos voltar. Portanto, o que eles fizeram? Eles criaram um sistema não só bom, mas bom com um prazo de validade, que mais ou menos em 200 anos eles começariam a falhar os sistemas e nenhuma manutenção preventiva seria capaz de mantê-lo. E prepararam também a caixa com um segredo para que mais ou menos nesses 200 anos, na verdade contadinho, a caixa poderia ser aberta só depois de 200 anos. Ou seja, eles estariam condenados a ficar presos naquele lugar, a sociedade se reproduzindo e avançando durante pelo menos 200 anos, até que eles pudessem abrir a caixa e ali dentro encontrar o segredo de toda aquela construção gigante enorme que eles fizeram para sair dali. Ou seja, dentro da caixa havia instruções para manejar aquela grande máquina maluca para que ela pudesse mostrar uma saída e abrir a única saída que eles tinham para o mundo externo. Ou seja, aquela construção deles literalmente salvava a humanidade, forçava eles a viverem naquele subsolo, no subterrâneo, tempo suficiente para que as coisas melhorassem lá na rua e depois sim eles pudessem sair, saber como sair. Antes disso eles não sabiam como sair, não tinha como sair. Vocês só vão saber depois que tudo tiver certo, porque o ser humano é teimoso, dá pra ver ali que como vários tentaram sair antes, mas não poderiam porque eles não tinham um segredo. Os cientistas realmente pensaram em tudo. Só afinal foi um pouco exagerado, porque
aquele sacrifício do velhinho, tipo assim, não, vai lá, eu vou, uma chave, acho que eu não lembro qual é a chave que ele tinha, uma chave ele meteu no coisa ali e conseguia segurar e fazer funcionar a máquina a tempo suficiente para eles conseguirem passar pelo buraco. Eles passaram ali, os nossos jovens protagonistas, por muitas corredeiras para cá e para lá, com uma criança ainda, e eles não morreram, não bateram em nada, chegaram no final e subiram. Mas tudo bem, a questão é ser mais uma coisa imaginativa, tipo um conto, algo assim, então a gente pode reconsiderar isso aí. E no final, antes deles subirem as escadinhas para o mundo real, eles encontraram umas velas com instruções de como usar um fósforo, porque eles viviam num mundo artificial, com uma luz artificial, com um prazo de validade, e naquele momento eles tiveram acesso ao fogo, uma luz real que os conduziram até a saída, até o mundo real. Então não é um tipo de filme que dá medo, ele é um filme sobre uma aventura em um mundo de sombras que já está em ruínas, que está embaixo de um mundo que já terminou. É sobre viver uma vida artificial enquanto temos medo de viver uma vida real que está lá fora. E justamente por termos medo do que está lá fora, nós criamos um mundo artificial, onde as coisas são confortáveis, onde as coisas funcionam, só que justamente por ser artificial e previsível, pessoas más acabam tomando esse controle e criando mais limitações e nos colocando dentro do limite daquilo que elas querem que a gente viva. Então, ficamos presos dentro do nosso próprio sistema. Isso a gente pode pensar sobre a nossa vida, a nossa própria sociedade dos dias de hoje, esse mundo globalizado, né? Criamos um sistema para nós podermos viver bem, mas estamos presos dentro dele e não conseguimos sair para a vida real, a qual talvez desde o início nós desejamos. Talvez estejamos presos num sistema que começou muito tempo atrás, que deveria ter um tempo de validade, um prazo de validade para terminar, e nós conseguimos sair dessa máquina que criamos, mas ainda não encontramos a saída, ou talvez nós nem desejamos ainda sair porque está confortável. Mas tenha certeza que todo sistema que é artificial um dia vai cair em ruínas e nós seremos obrigados a procurar pela vida real. Então, velhinho, este é o filme Cidade das Sombras, ou City of Ember. Me diz aí se tu tinha assistido esse filme. Ele é um pouquinho antiguinho, mas ele é interessante, ele faz a gente pensar, tem uma história legal de assistir, de mundo pra gente emergir e também pra gente refletir um pouco sobre a vida. Então isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, tinha inscrito no canal, te vejo no próximo episódio de Producena.